Então vamos lá. Hoje eu vou usar nessa aula o material da apostila falando sobre a questão de deuses, materiais de culto, né, como que isso foi gerando a identidade do povo de Israel. Né? Quando a gente vai trabalhar tentar, né, realizar uma teologia bíblica do Antigo Testamento, é bom que a gente tenha um pouco de conhecimento do processo de formação de Israel, né? Porque o Antigo Testamento ele é também, né, segundo alguns autores, a tentativa de se escrever uma história de Israel. A gente que discorda, né? Porque a Bíblia não é um livro de arqueologia, os eventos narrados ali, nem tudo a gente pode provar, e nem todos os eventos narrados no texto bíblico têm comprovação histórica, né? Ou comprovação fora da Bíblia. Então, dizer que a Bíblia é o recurso para falar da história de Israel realmente é muito limitado. Mas muitos vão defender essa ideia, e é bem comum, né? A maioria das pessoas, quando querem falar da história de Israel, se utilizam do Antigo Testamento como texto base. Contudo, Israel não nasceu do nada, né? Não foi simplesmente esse grupo de pessoas, né? Oriundos ali, derivados ali dos patriarcas, e aí surgiu um povo assim de repente enorme. A gente tem muitas influências teológicas, culturais, sociais, e isso é legal a gente também ter uma perspectiva. Fala, Vânia. Vânia, quer falar? Professor, não sei se é só para mim, se é a minha internet, mas parece que o senhor está falando assim, picotado. Vocês estão me ouvindo bem Está aí ou é todo mundo só a Vânia? ouvindo bem? Não, tá bem. Vai falando, professor. Não para, não. Vai falando aí. Para ver. Paralelepípedo. Tá legal. Tá legal. Tá bom? Tá ouvindo bem aí, gente? Tá. Então é você aí, Vânia. Tenta sair e entrar de novo, de repente. Tá bom ou tá picotado? Vocês estão me ouvindo direito? E eu tô ouvindo a Vânia, então. e a Vânia não tá boa, a voz dela lá. Fala para ela. Vânia, eu tô te ouvindo bem, Vânia, sem interrupções. O pessoal tá me ouvindo bem também, então tenta sair e entrar de novo. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Isso, Aí eu habilito aqui. De repente pode ser uma conexão aí no sua aí. Então, como a gente estava falando, quando a gente vai falar, então, de uma teologia do Antigo Testamento, essa relação com a história de Israel é muito próxima. Então, sendo possível ou não, existem elementos que influenciaram, né, o texto bíblico. E é bom a gente ter uma noção, conhecer um pouco disso, que aí ajuda também a gente a trabalhar melhor o texto do Antigo Testamento. Eu vou falando, pai, aí você vê aí se melhorou aí para você. Então, até a ideia, né, quando a gente fala de uma teologia do Antigo Testamento, melhorou, Vânia? Vânia, melhorou? Eu acho que é a minha internet. Você está usando o quê? Pelo celular? Eu estou ouvindo meio em câmera lenta. Entendi. De repente pode ser. Eu vou falando aqui, de qualquer forma a aula está gravada aí, você vai trabalhando aí. Fala, Francisco. Professor, origem da divindade, você vai falar da apostila? Não, é outro texto. Não é esse não. Eu vou mostrar daqui a pouco. Ok. Tá? Então, até quando a gente vai falar sobre uma teologia do Antigo Testamento, para alguns, isso inclusive é algo difícil, né? Realizar uma teologia do Antigo Testamento, porque quando vai se falar de uma teologia, tenta-se falar sobre a ideia de Deus. E cada livro do Antigo Testamento vai apresentar Deus de uma maneira, outros nem vão falar nada sobre Deus,
Então, seria muito difícil, segundo alguns autores, ter uma ideia certa sobre a teologia do Antigo Testamento. Tem outros que já dizem que é possível. Alguns autores já tentam até cristianizar, né, essa leitura do Antigo Testamento. Então, as opiniões elas são variadas. Nas nossas conversas, o que eu gostaria que vocês pudessem compreender é que a formação de Israel, a teologia de Israel, né, a percepção sobre Deus, nada disso surgiu do nada. Surgiu assim, caiu do céu. Não, você teve as várias influências culturais, filosóficas, sociais de outros povos. E quanto mais a gente conhecer isso, para a gente é melhor, para a gente poder saber o que falar dos textos do Antigo Testamento. Então, eu vou compartilhar o texto aqui com vocês, e aí a gente vai lendo, vai comentando. Se alguém tiver alguma dúvida, é só manifestar aí. Ó. O texto é esse aí, o Francisco. Deuses domésticos, imagens e apetrechos para oráculos. Está carregando, não chegou aqui ainda. Está carregando aí? Ó, agora chegou. Vocês... Beleza. Então. Beleza, eu vou. O texto é esse aí. Para quem tiver a apostila, quiser ir acompanhar, anotar alguma coisa aí na apostila, esse é o texto aí que a gente vai estar usando hoje. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, a gente lê o seguinte: a tradição bíblica relata cultos descentralizados e santuários domésticos, levitas ambulantes, que são sacerdotes profissionais ou entendidos em assuntos de culto, cultos privados e santuários tribais, ídolos, efode, roupas para imagens, avental, cápsulas ou capa e terafim, geralmente entendidas como figuras que substituem, guardadas depois da morte das pessoas. Não são espíritos, mas podem servir para fins terapêuticos, como figuras que substituem os vivos, como meios para obter oráculos e todas essas coisas como elementos integrantes do culto a Yahvé. Uma coisa para a gente estar sempre pensando é que quando vamos falar da ideia de um Deus no Antigo Testamento, isso não era tão comum. Nem todos, no início, né, do texto bíblico, no início das histórias, das narrativas bíblicas, acreditavam ou entendiam que existia apenas um Deus. Para alguns, existiam vários deuses, e, em meio a isso, tinha um Deus que era maior do que todos. Então, é a ideia de você ter um Deus maior e outros deuses menores, que significaria que você tem a possibilidade de um politeísmo, né? Vários deuses. Outros também vão defender a ideia de que você poderia cultuar a Deus, né? A gente vê isso nos textos dos patriarcas. Você monta um santuário, você monta um altar, e ali você cultua a Deus. Você não tem um lugar. Esse lugar ele vai surgir depois, quando o templo ele é construído. Mas antes do templo e até mesmo do tabernáculo, os locais de adoração eram diferentes. As maneiras de adorar eram diferentes. Então, quando vamos falar sobre Deus no Antigo Testamento, a gente precisa ser muito específico, porque a maneira como Deus é apresentado em Gênesis não é a mesma maneira que Deus é apresentado em Isaías. O Deus de Gênesis, por exemplo, né, o Deus do Pentateuco, né, que se relaciona ali com Moisés, que fala com ele, né, é um Deus que não tem templo, não tem lugar específico. O Deus de Isaías já se manifesta no templo, em um lugar específico. E essas percepções são importantes para a gente poder pensar. A gente vai ter textos, né, que vamos falar aí sobre a progressão da revelação,
ou se isso é possível ou não, ou o entendimento de como Deus se revelou, ou como cada um dos autores do Antigo Testamento entendeu a revelação de Deus. Então, ao ler Gênesis e ler Isaías, você vê que os autores desses textos percebiam Deus de maneira diferente. Por quê? Porque nós estamos falando de textos escritos em épocas diferentes, em lugares diferentes e a partir de percepções diferentes. Deus não mudou, Deus continuava o mesmo, mas aqueles escritores percebiam Deus de maneira diferente. Então, a maneira, os locais, os elementos que serviam para o culto, tudo isso vai sendo mudado ao longo do Antigo Testamento. Na minha perspectiva, não é que Deus mudou, mas é que as pessoas foram percebendo esse Deus de maneira diferente. À medida que tinham ou não contato com outras religiões, à medida que tinham ou não contato com outras culturas, tudo isso foi mudando a percepção sobre Deus. Até o nome de Deus, né, no texto em hebraico, a gente vê que tem diferença. Deus, no texto hebraico, é apresentado como Elohim, é apresentado como Yahvé, é apresentado como El. Cada um desses nomes tem a ver com local, com época, com circunstância. Então, até definir qual seria o nome de Deus é um grande trabalho, porque o próprio texto não define. Deus ele não tem nome, né? Deus ele não se identifica. Lá em Êxodo, né, quando ele vai aparecer para Moisés, ele fala que ele é. Ora, ele simplesmente existe. Ele não dá um nome. Então, essa percepção sobre Deus é algo que a gente precisa estar avaliando constantemente, certo? Vamos lá, seguindo aí o texto. Quer falar, Francisco? Quer, Francisco? Quer falar? Não, professor. Não, professor, tá. não. Fez o gesto aí, pensei que quisesse falar. Então, vamos lá. Segundo parágrafo. Os grupos que mais tarde viriam a formar o povo de Israel participavam das formas e dos ingredientes cultuais do mundo não israelita em redor, principalmente o sírio. Assim, tem-se um sincretismo que poderia contradizer o monoteísmo israelita, e o relato deuteronomista sobre a reforma cultural de Josias parece confirmar isso. Então, olha só, né? Nesse início da formação do que a gente vai entender, que é a religião de Israel e o próprio povo de Israel, você tem a entrada de muitos costumes, de muitas ideias, né, religiosas diferentes. E isso vai afetar a maneira como se entende a própria religião de Israel e como a religião e a política de Israel eram coisas que se misturavam. Isso não modificava apenas a religião, mas a própria identidade do povo de Israel. Então, isso é algo que a gente precisa estar levando em conta. Quando você lê um texto do Antigo Testamento, levar em conta a época, o período, quem escreveu, para quem escreveu, porque isso vai influenciar a percepção de santidade, de moral, de comportamento, da divindade e assim por diante. Outro detalhe interessante é que, segundo alguns intérpretes de Deuteronômio 32, 8 e seguintes, neste texto tem-se significado de Elion, que divide a posse da terra, e que é Yahvé, quem recebe Israel. Portanto, o que lê-se automaticamente como um paralelismo sinônimo dos nomes divinos pode ser também um paralelismo sintético, referindo-se a dois deuses. Uma das características da religião familiar era o modelo antigo do Deus patriarcal, com santuários domésticos, altares de perfumes e talvez certos ritos de migração, entre os quais possivelmente a Páscoa. Uma coisa interessante que, se você for estudar o Êxodo de maneira mais detalhada, é essa questão da apresentação de Deus, dos nomes de Deus, o Êxodo não, né, o Pentateuco,
e os rituais. Por exemplo, a Páscoa, como nós a temos hoje, né? Daqui a pouco a gente está aí com a Páscoa, né? Ovos de Páscoa já estão sendo vendidos, a Americana, né? Já está aí cheia de ovo de Páscoa para vender. Carrefour aqui em casa está cheio de chocolate, aqui perto de casa está cheio de chocolate e ovo de Páscoa já para vender. E há uma mistura hoje, né? O cristianismo, o judaísmo, em relação à Páscoa. O judaísmo celebra o que na Páscoa? A libertação do Êxodo. E o cristianismo, na Páscoa, celebra a ressurreição de Jesus. Eu, particularmente, acho que a Páscoa no meio cristão deveria ser muito mais bem celebrada, porque sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo. Nós não estaremos aqui, né? Mas é um evento que passa quase desapercebido pela maioria das pessoas. E aí tem o chocolate, tem um coelho que coloca ovo, tem um coelho que coloca ovo de chocolate, né? E aí há um sincretismo cultural, religioso, e que a gente acaba levando isso. Aí tem gente que faz ovelha de chocolate, o que diz que é crente, não come ovo de chocolate, aí faz ovelha de chocolate. Besteira pura, né? Quando a gente vai pensar na Páscoa, a Páscoa já era um ritual que existia antes do Êxodo. Não foram os judeus que inventaram a Páscoa. Não foram os judeus que inventaram a ideia de matar o animal e colocar sangue nos umbraus para se proteger dos maus espíritos. Isso já existia em outros povos, em outras culturas. Então, os rituais que a gente vê no Antigo Testamento, as práticas religiosas do Antigo Testamento, elas também têm influência da cultura, da religião com que os judeus tiveram contato, ou até mesmo da onde eles derivaram. Então, isso é algo importante para a gente ter em mente, porque muita gente, às vezes, quer trabalhar de maneira literal os conteúdos, as narrativas e os rituais, principalmente do Antigo Testamento. Tem pastor hoje aí, né, apóstolo, missionário, que coloca roupa de saco. Né? Eu acho que, particularmente, é uma das coisas mais ridículas do mundo um pastor se vestir de sacerdote judeu. Por quê? Porque nós somos cristãos. Então, não tem nada a ver com o ritual judeu. O ritual judeu é outra religião, é uma outra perspectiva teológica. E aí tem muito pastor que deixa a barba crescer, né, para ficar grandona, aí usa lá o kipar, né, eu acho, tem o nome lá, né, usa aquele chapeuzinho, aí coloca roupa sacerdotal, outros colocam roupa de saco. Isso é uma ignorância total. Por quê? Porque essas vestes, esses rituais no Antigo Testamento não eram exclusividade de Israel. Eles vieram de outros povos e outras culturas. E a gente, quando avalia, estuda isso de maneira séria, a gente percebe que o foco não é no ritual, mas é a perspectiva de nos levar a Deus. Então, o ritual ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Então, entender essas misturas, essas influências, nos ajuda a sair da literalidade. E, às vezes, a gente acaba realmente dando mais valor ao ritual do que a mensagem, o propósito que esse ritual quer nos dar, que geralmente é apontar para Deus. Certo? Seguindo. Alguma pergunta? Tranquilo? Está todo mundo entendendo? Ricardo, assim, o que acontece muito, eu acho assim, historicamente, alguns pastores são ignorantes mesmo por não conhecer a história e saber até que esses costumes judaicos eles já vinham de outros povos, então assim eles provavelmente copiaram já de outros povos, não é apresentado como se fosse na verdade esse é apresentado como se nosso cristianismo viesse do judaísmo, e não vem.
Mas isso começa desde quando se tenta colocar Jesus no Velho Testamento, assim, no meu Sim, ponto de vista. Se eu estiver errado, você me corrige, mas meu ponto de com vista, tudo certeza. começa com isso. Tudo começa com isso, quando se tenta enfiar Jesus no Velho Testamento, aí fica parecendo que o cristianismo vem do judaísmo, e não vem. E o que eu fico mais admirado nos dias de hoje é pastores, por mais, não mesmo não tendo formação em história, nem tendo muita formação, mas o cara botar um castiçal, botar uma bandeira de Israel e achar que está lembrando os antepassados, das nossas origens. Não é nossas origens, é as origens judaicas, não tem nada a ver com a gente. É um povo muito interessante que eu gosto, já estudei assim muitas coisas, gosto de algumas curiosidades de Israel, gosto do exército de Israel, do serviço secreto de Israel, o Mossad, é bem interessante assim. É um país interessante, mas não tem nada a ver com O Krav cristianismo. Maga, Tem coisas interessantes, mas não tem nada a ver com cristianismo. Hoje, o povo de Israel lá, até a grande maioria nem judeu é. Há uma parte que nem judeu é, mas eles seguem outras religiões ou nenhuma sim. religião. Uma É vez um que há uma colega contou. diferença, né, entre o israelita, que é quem nasce em Israel, e o judeu, É, que é o religioso que segue o judaísmo. espalhado pelo mundo. É, Aqui no é isso Brasil tem aí. muitos judeus, mas eles acham que todo israelita, todo israelense é judeu, e não é. E um É isso colega uma aí. vez mandou o exército de Israel cantando uma canção em hebraico, falando de Deus, exaltando a Deus e tudo e tal, não sei o quê. Aí ele falou: ai, que bonito, ó. Ó, isso aqui é fé, não sei o quê. O cara, mas tu tá associando isso aqui fé, não é a nossa fé É que isso Jesus aí, está cantando, não. A exatamente. fé, o que eles estão cantando é a fé que eles têm em Deus, e muitos dos que estão cantando nem judeus são, mas é uma tradição, essa é uma canção que é tradicional, eles cantam lá, tanto o exército como as pessoas, tanto velhos como jovens, é uma canção tradicional, muito Sim. bonita a letra, mas não tem nada a ver com a gente, e quando eu vejo isso, cara, bandeira de Israel em igreja, assim, eu fico, poxa, é lamentável, é uma falta de conhecimento muito grande, assim, associar que o nosso cristianismo vem do judaísmo, mas tudo isso começa quando se começa a botar Jesus no Velho Testamento. Eu diria o seguinte: o que nós podemos dizer é que, assim, eu entendi o que você quis dizer, mas deixa eu só, como é que eu vou, deixa eu tentar organizar um pouco essas suas ideias. Porque, assim, o cristianismo, ele é derivado do judaísmo, ponto, acabou. Mas o cristianismo é uma religião diferente do judaísmo. Então, o castiçal faz referência ao judaísmo, não ao cristianismo. O cristianismo, por que, que ele faz. Por que, que a gente pode dizer que ele é derivado do judaísmo? Porque Jesus era judeu, os primeiros discípulos eram judeus. A linguagem do Novo Testamento faz referência ao Antigo Testamento, né? Sacrifício expiatório, Cordeiro de Deus, templo, né? Então, culto racional. Essas ideias todas nós temos lá no Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento citam livros do Antigo Testamento. Então, podemos dizer que o cristianismo veio do Antigo Testamento, foi derivado do judaísmo? Sim, podemos. Mas o cristianismo, ele não é o judaísmo. Ele é outra religião. São duas religiões diferentes. É quando a gente lê lá em Gálatas, eu gosto muito do livro de Gálatas, que o Gálatas vai dizer assim, ó, o evangelho é Cristo, ponto. Não é mais o Antigo Testamento. E aí você está corretíssimo. Quando uma igreja coloca lá castiçal, a arca, né, cópia da arca, bandeira de Israel, ela está misturando conteúdos teológicos e religiosos totalmente diferentes. Até porque a gente vai ver isso até mais à frente, quando a gente fala do Deus do Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é um só. Ele não é trino.
né? Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem isso no Antigo Testamento. Então, até a ideia sobre Deus do cristianismo e do judaísmo é diferente. E muita gente faz isso que você está comentando aí, né? É levado pela ignorância ou pela falta de conhecimento e acaba confundindo as coisas. Outra coisa também que assim, eu diria que não é a origem dessa confusão, né? É cristianizar o Antigo Testamento. Isso é uma forma de leitura muito comum, né? Ver Jesus no Antigo Testamento. Só que, cara, é o que a gente tem comentado, né? E aí eu concordo contigo. O Deus do Antigo Testamento, ele é um só. Ele não é o Deus trino do Novo Testamento. Então, não tem como Jesus estar no Antigo Testamento. Então, quem faz essa leitura de cristianizar o Antigo Testamento é o cristão. O judeu vai rir na nossa cara se você falar que Jesus está ali, né? É uma piada. Por quê? Porque em nenhum lugar é apresentado Jesus no Antigo Testamento. Então, essa cristianização do Antigo Testamento, ela foi fruto de uma leitura e de uma exegese, né? Muito presente ali na era medieval, muito forte ali, né? Essa ideia de ter como ferramenta hermenêutica Jesus Cristo. Jesus Cristo era a plataforma hermenêutica para se entender. O Cristiano está falando para circuncidar esse pessoal. É isso aí, né? O cara quer seguir o judaísmo, tem que seguir tudo. Não comer carne de porco, guardar o sábado, se circuncidar, exatamente. Então, assim, essa leitura, né, de ter Cristo como a grande plataforma hermenêutica, ela é comum até hoje, né? E com certeza isso gera muita dificuldade, porque ler o Antigo com Jesus como plataforma hermenêutica faz com que a gente acabe perdendo o sentido do texto. E a gente não interpreta nem uma coisa nem outra. Não interpreta nem o Antigo, não interpreta nem o Novo, porque aí as coisas se misturam. Então, realmente é um problema. Mas eu diria o seguinte, dá para dizer que o cristianismo veio do judaísmo? Sim, mas são religiões diferentes. Os elementos cultuais do Antigo nada tem a ver com os elementos cultuais do Novo Testamento. E outra coisa, se você parar para perceber, não tem nenhum elemento cultual no Novo Testamento. O Novo Testamento não usa símbolo, não usa imagem, não usa nada. É a pessoa de Cristo. Então não tem mais nada. Né? A gente usa a cruz, né? Aí o católico usa o crucifixo, tem algumas doutrinas evangélicas que usam a cruz vazia. Particularmente não vejo problema nenhum nisso, né? Porque é um símbolo da morte, da ressurreição. Beleza. Isso aí até vai, tranquilo. Agora o cara usar castiçal, bandeira de Israel, arca, os 10 mandamentos, né? Coloca lá os 10 mandamentos e tal, com base. Isso é realmente uma confusão muito comum e muito equivocada, que não faz bem para uma boa leitura nem do Antigo e nem do Novo. E gera, né, alguns absurdos que a gente vê por aí de vez em quando, né? Lamentavelmente. Realmente é um problema, né? Vamos sair desse link e entrar no outro? Tá, já deu aí aqueles minutinhos? Que aí para a gente poder terminar o texto sem interrupção. Mesmo link. Só sair aqui.